Doutora Aline Calisto, advogada previdenciária, nossa amiga aqui de toda semana, trazendo sempre boas informações. E o assunto de hoje, também na área de aposentadoria, é sobre invalidez, é isso, doutora? Isso, vamos falar um pouco. Aposentadoria por invalidez, auxílio-doença. Muito bem, então vamos àquela pergunta. O que é... Quando se caracteriza, então, doutora, a aposentadoria por invalidez? Sempre, em quais casos? Que a lei faculta realmente? É naqueles casos que a pessoa está impossibilitada de trabalhar, né? Incapacitada para qualquer tipo de trabalho, tá? Vou dar um exemplo. Perdeu um dedo. Ele é considerado incapaz? É aposentado por invalidez? Não. Na maioria das vezes acredito que não, né? Porque isso não impede a pessoa de trabalhar. Ele pode, por exemplo, diminuir o rendimento no trabalho ou algo desse tipo, mas impedir o segurado de trabalhar, não, né? Muito bem, mas é só que a profissão dele era um digitador. Só sabe fazer aquilo, só mexer o computador. Perdeu 1 ou 2 dedos. Então, aí vai ser feita uma avaliação médica para ver se a pessoa vai conseguir continuar, né, exercendo aquela atividade ou não. Ele pode ser readaptado de função, né? Pode entrar numa outra área, se for numa empresa, em alguma outra área que ele se adapte melhor. Mas invalidez é muito difícil. Para se aposentar por esse motivo, pode acontecer, claro que pode. Porque veja uma coisa, se a pessoa, até mesmo o motorista, dependendo do motorista, ele perde 2 dedos da mão, já vai dificultar ele guiar um veículo, um ônibus, alguma coisa, né? Quem vai determinar isso é o médico, né? Então é feita uma perícia e o laudo desse médico que vai dizer se a pessoa tem condições ou não de continuar exercendo. Então não adianta o segurado dizer, olha, eu perdi parte do membro, ou isso, aquilo, eu quero me aposentar. Ele vai entrar com um pedido, mas quem vai determinar são os peritos do INSS. Existem casos que são negados, doutora? A maioria. A maioria. Aí a alternativa é entrar com uma ação judicial, né? Onde ele faz uma perícia com o médico especialista na área, né, que aconteceu o problema de saúde, né, ou essa deformidade no caso. Então, se o INSS negar o benefício, ainda resta para a pessoa procurar um recurso. O Poder Judiciário, né? A gente faz um processo, tem uma nova perícia, porque no INSS é muito difícil. Cada vez mais eles estão negando benefício por doença, né? Nesse caso que você falou, por exemplo, de perder algum membro, de diminuir a capacidade de diminuir trabalho. A audição, perder um olho, enfim, vários fatores, uma perna, né? Ele vai dificultar muito, inclusive a locomoção até o posto de trabalho. Não é mesmo? Mas pode gerar, em casos que não dê aposentadoria, pode gerar um auxílio acidente, se for o caso. Se a pessoa estiver trabalhando e perdeu ali no ambiente de trabalho. Só que o auxílio doença ou auxílio acidente por um tempo determinado. Então, tem várias situações. O auxílio doença, ele é por tempo determinado, enquanto a pessoa não pode retornar ao trabalho. O auxílio acidente, ele é concedido quando já tiver definitiva a lesão, ele não vai recuperar, não conseguiu, perdeu capacidade de trabalho, ele vai receber até a aposentadoria esse benefício. Auxílio acidente. Daí já é uma outra coisa, né? Vamos à participação do nosso telespectador. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, quem está falando? Marcos Antônio Tabela. Ô, Marcos, tudo bem, amigo? Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora aí. Como é que eu me aposentei? Eu requeri minha aposentadoria em 1999 e só recebi em 2006. Daí eu continuei trabalhando de 99 até 2012. E quando eu recebi a aposentadoria, agora esse tempo atrás eu fiquei sabendo que eu recebi proporcional, com 30 anos e alguns meses. E daí eu queria saber se eu tenho direito naquela revisão. Eu comecei a receber em 2006. Eu recebi os atrasados, tudo, não? Mas só comecei a receber em 2006. Mas só que eu não sabia que eu estava aposentado, aliás, estava na justiça, né? E daí eles pegaram e em 2006, foi na Justiça Federal, eles liberaram a aposentadoria, né? Só que eu já tinha trabalhado de 99 até 2006, né? E, aliás, continuava trabalhando, né? Até 2012 eu trabalhei. Eu gostaria de saber se eu tenho direito naquela revisão, já passou. Tá certo.
Marcos, obrigado pela sua pergunta. Eu não posso fazer, por causa que eu ganho, aquele tempo eu ganhava mais, agora eu ganho menos. Tá certo. Marcos, obrigado pela sua pergunta, fica ouvindo aí a resposta da doutora Aline. Um abraço, amigo. Então, doutora, no caso, nosso amigo Marcos aí. Tá, bom, boa tarde, Marcos. É o seguinte, ele pode sim requerer, não é uma revisão, tá? Se ele se aposentou por tempo de contribuição e continuou trabalhando, embora ele tenha recebido a partir de 2006, o benefício dele tem vigor em 99, né? Acho que foi essa data que ele falou. E, então, assim, já faz mais de 10 anos que ele está aposentado. Então, revisão ele não poderia fazer porque ele perdeu o prazo. Mas essa, que é chamada de revisão, que seria desaposentação, ele pode pedir, porque vai ser somado no tempo dele todo esse período que ele trabalhou depois que ele requereu a aposentadoria. Isso via ação judicial. É uma ação judicial, então o benefício dele passa de proporcional para integral, porque daí vai passar até o tempo dele, o cálculo. É porque ele estava falando que inclusive está recebendo hoje menos. Menos, exatamente. Então vai incorporar, esse é um pedido para incorporar ao que ele está recebendo, é isso? A tendência é que seja um benefício bem melhor, porque vai ser integral. Vale a pena, doutora? Vale a pena, vale a pena, ele pode requerer. Assim como o caso do Marcos, deve ter N casos semelhantes que a pessoa está percebendo bem menos do que deveria. Porque naturalmente a aposentadoria já vai sofrendo uma queda anual, né? Então já tem aquela defasagem mesmo. Antes era pior ainda, porque o índice que corrige as aposentadorias é menor que o que corrige o salário mínimo, por exemplo. Então a pessoa sempre mede a aposentadoria por quantidades de salário. Eu recebia 10 salários mínimos e agora estou recebendo 6. Isso é muito comum. É esse cálculo que fazem. E essa defasagem, né? Não há o que fazer, porque ela acontece com o tempo mesmo. Então, nesse caso, quem se aposentou e continuou trabalhando, tem que buscar incorporar esse tempo que continuou trabalhando para melhorar o benefício. É possível sim. Para minimizar um pouco, né? A perda, né? Vai receber uma aposentadoria melhor. Bom, só para a gente concluir então o papo do assunto da aposentadoria por invalidez, doutora. Então, na maioria dos casos, tem que passar por um perito, né, do INSS. É ele que vai dizer, não, você pode, você não pode se aposentar por invalidez, é isso? Exatamente. E assim, o segurado não deve achar que não tem direito quando é negado benefício no INSS. Porque são feitas muitas perícias, tá? Nem sempre o médico é especialista. Então, se ele tiver uma documentação boa, exame médico, atestado, e for realmente um caso grave que dê direito à aposentadoria, tem que fazer um processo judicial. Mas eu penso que as pessoas devem pensar o seguinte: muitas têm medo de impetrar uma ação contra o Ministério da Previdência, medo de uma represária e perder aquilo que já tem direito garantido. Não acontece isso, doutora? Certo receio, ou assim, pensam também o seguinte, se eu entrar com ação, vai demorar ainda mais a minha aposentadoria. Não, isso não interfere em nada, né? Não tem ligação. O que a pessoa às vezes recebe auxílio-doença por um período limitado e seria caso de aposentadoria. Então ela tem medo de fazer o processo e perder o auxílio. Ou seja, não perde. Mesmo que ela entre com ação pedindo aposentadoria por invalidez, aquilo que ela está percebendo não vai continuar, porque ele já tem um prazo determinado, entendeu? Sempre que é concedido, o perito já disse se é por 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, aquele período que já foi concedido, ela não vai perder. Tá certo. Se você quer conhecer tudo sobre aposentadoria, né? Eu vou deixar aqui o telefone da doutora Aline Calisto, que, na minha opinião, é uma das melhores profissionais de Curitiba, sempre buscando se aperfeiçoar e estudar. Porque essa área tem muita mudança, né, doutora? Se o advogado não está ali antenado com as mudanças, o cliente acaba se prejudicando, não é isso? Mudança na lei sempre acontece. Tem que ficar antenado, né? Tem profissional de direito sempre tem que estar buscando, porque senão... Por isso que gera tanta revisão de benefício. Então tá aí, gente. O telefone da doutora Aline Calisto é o 3018-4403 e o seu escritório fica na Alameda Lins 266, bem pertinho ali da Praça Oswaldo Cruz. Doutora, quem precisar de revisão esse é o procedimento, né? Ela sente que tem alguma coisa que não está bem na sua aposentadoria, não adianta ir direto, né? No INSS. Tem que passar para um advogado nesses casos? O que a gente faz é analisar o documento que a pessoa tem, a carta de concessão,
e faz um cálculo, né, Mário, para saber se realmente tem direito à revisão, né, se vai aumentar o benefício. Também não adianta pedir uma revisão que não vai aumentar em nada. Com certeza. Né? Então tem que ter um fundamento. Sempre feito o cálculo antes. Tá certo, doutora, muito obrigado, viu? Eu que agradeço.